Olá, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui tentando falar sobre a palavra do Senhor. Oremos para que o Senhor ilumine os nossos pensamentos de hoje. Senhor, obrigado por mais esse dia, já estamos praticamente na sua madrugada. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, pelos meus familiares e aquelas pessoas que assistem aos nossos vídeos. Que cada dia o Senhor nos inspire cada vez mais, tanto com sabedoria como também inteligência, e que cada dia o Senhor também nos abençoe com saúde e nos cure das nossas enfermidades. Por isso agradecemos e te imploramos por amor ao Messias. Amém. Queridos irmãos, capítulo de hoje de Ezequiel é o número 11, e Ezequiel segue aquela visão que ele havia tido, como nós já vimos nos capítulos anteriores, e aqui o Senhor fala para ele sobre aquelas pessoas, daqueles 25 homens, e dentre eles haviam príncipes, ou seja, aquelas pessoas principais das famílias, né, principalmente aqueles mais próximos à família real. E o que acontece? O Senhor fala para Ezequiel para ele profetizar contra aquelas pessoas. E veremos no versículo 13 o que ocorreu com uma daquelas pessoas logo após ele haver profetizado. Mas interessante é o verso 9. Vejamos. E vos farei sair do meio dela. Sair do meio dela. Isso é muito conhecido e muito lembrado lá em Babilônia. Se não me falha a memória, no capítulo 18, verso 4. Sai dela, povo meu, com relação aos filhos do Senhor que ainda estivessem no meio de Babilônia. Saíssem do meio dela para não serem participantes de todas aquelas pragas que irão cair, que nós já sabemos lá do Apocalipse. E, dando sequência, e vos entregarei na mão de estranhos, exercerei os meus juízos entre vós, ou seja, para fazer uma limpeza. Verso 10. Caireis a espada e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 11. E esta cidade não vos servirá de panela, que versículos antes eles estavam falando que o povo era como se fosse carne para a panela dos caldeus, que era a Babilônia. Nem vós servireis de carne no meio dela. Então, o povo do Senhor mesmo não seria como se fosse carne para uma panela. Assim como aqueles falsos, que estavam no meio deles, que o Senhor havia falado para Ezequiel, daqueles 25 que nós já vimos anteriormente. Nos confins de Israel vos julgarei. Verso 12. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes. Ou seja, esses falsos que se dizem filhos do Senhor, que tentam ludibriar aqueles que estão no caminho correto, nem executaste os meus juízos, antes fizeste conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. Ou seja, no lugar de vocês seguirem os meus conselhos, vocês fizeram o quê? Seguir os conselhos daquelas pessoas que não sabem nos nossos juízos, não sabem no nosso conserto, não têm a mesma intimidade que vocês deveriam ter comigo, e vocês seguiram os conselhos deles. Verso 13. E aconteceu o quê? Profetizando eu, o Ezequiel falando, o que aconteceu? Profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor, darás tu fim ao resto de Israel? E o Senhor explica para ele no verso 15: Filho do homem, teus irmãos, teus próprios irmãos, homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Então, ainda desfazendo do Senhor e do que o Senhor havia prometido para eles. Mas naquele verso, no que ele havia profetizado, e o filho de Benaías, o Pelatias, morreu. E aconteceu o quê? Profetizando eu, morreu Pelatias. Início do verso 13. Esse era um daqueles 25, um dos dois príncipes no meio dos 25 que o Senhor havia dado a visão a Ezequiel. Queridos irmãos, vejam só, que cada dia o Senhor venha nos iluminar mais e mais, e que nós não sejamos e não façamos conforme o que essas pessoas faziam, estando na verdade, conhecendo a verdade e mesmo assim se desviando para o mal. Pense nisso, fique com o Senhor, que o Senhor sempre ilumine os nossos caminhos. Até a próxima.